Bom dia, queridos. A paz de Jesus. Tudo bem? Dando uma ajeitadinha aqui, que a gente fica meio embaçado na tela. Quero que nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês. Palavra que se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, verso 6, que diz assim: Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Uma passagem muito interessante, onde nós vemos Jesus que estava no mar da Galileia. Mas a intenção de Jesus era chegar em Galileia. Porém, ele estava junto com seus discípulos no barco. E nessa ida para a Galileia, ao olhar para o horizonte, ele vê Gadara. E Gadara era uma província aonde o povo que habitava, eles estavam corrompidos. Aonde o povo que habitava, eles estavam negligenciando a lei. E qual era a lei? Que era proibido comer carne de porcos. Então eles viviam da pecuária, que era a criação de animais, que era porcos. Eles viviam da alimentação de porcos, que era proibido segundo as escrituras daquela época. Era uma lei. Aquela lei porque o porco naquela época era considerado uma carne imunda. Muitos acreditam até hoje. Muitos não comem porque acreditam nisso até hoje. Então aquele povo, eles estão transgredindo lei. A partir do momento que alguém transgride uma lei, ele está quebrando princípios. Se quebra princípios, automaticamente está em pecado. Jesus estava naquele barco quando ele olha para Gadara. O Espírito Divino que estava sobre ele, que habitava nele, que ele era 100% homem, 100% Deus, ele muda a rota que era Galileia e agora ele vai para Gadara. Porque lá em Gadara, ele precisa de resolver questões aonde, por causa do pecado dos homens, o Satanás, os demônios, estavam bagunçando com aquela cidade. Por causa do erro dos homens, Satanás estava habitando naquela cidade. E aquela cidade estava debaixo de maldição, porque estava negligenciando uma lei, um princípio estabelecido. E quando o homem quebra princípios, quando o homem quebra leis, quando o homem quebra regras, o que tem a acontecer com essas pessoas é viver debaixo de jugo. Jugo esse que eu acredito que Deus está nos ensinando, não apenas Brasil, mas todas as outras nações, através dessa situação, dessa pandemia que está acontecendo. Então eu acredito que Deus, da mesma forma que Jesus ele entrou lá em Gadara para resolver questões de princípios, questões que precisava ser quebrada através da unção, assim também eu vejo Deus no Brasil inteiro, no mundo inteiro, julgando e quebrando maldições que foram quebradas ou que foram iniciadas por falta de princípios humanos, mas que está fazendo o mundo viver debaixo de um jugo por causa de pecados. Eu acredito, querido, que Deus arquitetou tudo que está acontecendo
para que eu e você voltássemos a glorificar, a adorar, a acreditar nele, a confiar nele. Quando Jesus desce daquele barco, ele vai para Gadara, aqueles demônios, assim que Jesus pisa na areia, assim que Jesus coloca os seus pés sobre a praia, sobre a areia da praia, a Bíblia fala que aqueles demônios que estavam naquele corpo daquele jovem, aqueles demônios vêm correndo no corpo daquele jovem. A primeira coisa que eles fazem é se prostrar diante do Senhor. Eles, primeira coisa que fazem, quando Jesus pisa na areia, eles vêm correndo e se prostram diante de Jesus. A segunda coisa que eles fazem é adorar a Jesus. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A segunda coisa que os demônios fizeram na Gadara foi adorar a Jesus. Eles começam a adorar. Primeira coisa, eles se prostram. Segunda coisa, eles adoram. A terceira coisa que eles fazem é reconhecer Jesus. Já vieste aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ei, aqui eu aprendo uma lição, infelizmente, com os demônios. Que o primeiro processo para entrar na presença de Jesus é se prostrar. O segundo é adorar. O terceiro é reconhecer que Ele é o único e eterno Salvador da minha e da sua vida. Quando nós fazemos esses três processos, nós atraímos para nossas vidas a atenção do Mestre. Quando nós reconhecemos que precisamos entrar na presença dEle, mas não de qualquer maneira, mas precisamos entrar na presença dEle prostrado. Precisamos entrar na presença dEle com adoração. Precisamos entrar na presença dEle com reconhecimento. Prostrar, adorar e reconhecer quem é o único Salvador de nossas vidas. Quem é o único que pode resolver o que está acontecendo no mundo. Quem é o único que pode resolver o que está acontecendo nas pessoas, na nação brasileira, nas nações mundiais. É o único que pode trazer à existência as coisas que não são. E nesse momento nós precisamos clamar, nesse momento nós precisamos glorificar, nesse momento nós precisamos adorá-lo, nesse momento nós precisamos reconhecê-lo. Ainda que Ministério Público ou Ministério Mundial da Saúde venha com as suas teorias que nós temos que segui-la, o único que pode resolver toda essa situação é o nosso Jesus Cristo, que vive, que reina para todo sempre. Quando Jesus está diante, ou aqueles demônios estão diante de Jesus, eles primeiro prostraram-se, segundo, adoraram, terceiro, reconheceram. Sabe qual foi a quarta coisa que eles fizeram? Foi fazer um pedido a Jesus. O interessante é que Jesus atendeu o pedido que aqueles demônios que estavam na vida daquele jovem fizeram a ele. Qual foi o pedido? Lance-nos naqueles porcos para que nós nos lancemos no precipício. Primeiro eles fizeram o quê? Prostraram. Olha só como é que é interessante nisso. Se meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, prostrar. Se humilhar, prostrar. Segunda coisa, me adorar. Os demônios se prostraram e adoraram. Terceira coisa, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, reconhecer Jesus. Quarta coisa, então eu os ouvirei do céu, sararei a vossa terra, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Qual é a quarta coisa que Jesus faz? Atender o pedido. Os demônios, eles cumprem aquilo que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Eles se humilham, se prostram, adoram e fazem o pedido.
Então eu, o Senhor, virei até ele, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Jesus permitiu que aquele demônio saísse daquele jovem e entrasse naqueles porcos. Mas ali era uma estratégia de Jesus. Que estratégia era essa? Resolver também o problema que estava dentro de Gadara, que era a criação ou a pecuária de porcos. Então aqueles porcos vão e se lançam no precipício. Jesus resolve o problema daquela cidade, daquela província, aos porcos se lançarem. O povo não entende e fica revoltado com Jesus. O povo é ingrato. O povo nunca vai entender a forma de Jesus vir para resolver o meu e o teu problema. O povo está murmurando, o povo não está entendendo, o povo está sendo ingrato e o povo não está confiando. O povo não está entendendo que tudo é uma estratégia de Jesus para resolver o problema que está acontecendo no mundo. O mundo representa Gadara. O mundo representa Gadara. E Satanás tem tomado conta do mundo. Mas Jesus veio para subjugar as forças malignas. Jesus veio para derrotar o império de Satanás. Jesus veio para trazer à existência as coisas que não são. Jesus está articulando, porque virá um grande avivamento sobre a minha vida. Virá um grande avivamento sobre a tua vida. Jesus está arquitetando como ele está desenrolando esse processo que ficou nas mãos do inimigo para trazer um grande avivamento sobre o Brasil, um grande avivamento sobre o mundo. E eu aqui já libero uma palavra profética. Você e eu seremos agente das boas novas do Senhor Jesus para o Brasil e para toda a nação, para todos aqueles que ainda acreditam que há esperança, para todos aqueles que ainda crê que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos e do que imaginamos. Tenha essa palavra gravada no teu coração. Acredita nesta palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Que Deus venha nos abençoar nesse dia. Que Deus venha trazer sobre a mim e sobre a tua vida todos os propósitos que está em seu coração. Tudo aquilo que Ele nos prometeu está a ponto de acontecer sobre as nossas vidas. Que você receba o melhor de Deus na sua vida. Que você receba paz, graça e harmonia. Antes de finalizar, veio algo na minha mente. O detalhe é que quando aquele jovem foi liberto, ele queria ir com Jesus, junto com os discípulos. Mas Jesus falou, não, eu quero que você vá e pregue para eles o que o Filho do Homem fez por você. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai levantar uma geração de profetas e profetisas para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ei, um beijo no coração. Shalom Adonai. Que Deus possa nos fortalecer e que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.